Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: não se trata de sorte, tudo só dá certo quando Jesus é o centro das nossas relações. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. O que nós poderíamos definir como sorte ou azar? É quando o resultado de alguma coisa ele se modifica de acordo com a tentativa que eu tenho. Então, se eu pegasse uma moeda e jogasse para cima, uma hora ela pode cair cara, outra hora ela pode cair coroa. E isso é a sorte. A sorte é aquilo que nós determinamos que quando algo acontece a nosso favor e que ninguém tem o controle disso. E assim a gente acha que é a nossa vida, uma questão de sorte, principalmente nos relacionamentos. Porque se algo que nós tentamos são as relações, tem pessoas que são casadas e já foram casadas mais de uma vez. Então é como se ele não tivesse tido sorte da primeira vez e ele ia tentar da segunda e daquela vez ia dar certo. No nosso trabalho também é assim. A gente acredita que o que determina se eu vou ter sucesso ou não, se eu vou seguir uma carreira ou não. E nas nossas amizades, e em tudo. Tudo na nossa vida, a gente acha que as coisas são desse jeito. Que não existe algo maior que nós e que tudo é uma questão de sorte e que você muitas vezes é um azarado, que nada dá certo. E onde fica Deus? E onde fica a vontade de Deus? E onde fica a batalha espiritual entre o bem e o mal? Onde fica o resto das coisas? Não existe nada. Só existe você, os seus interesses, e quando eles estão de acordo com aquilo que você quer, nossa, louvado seja o Senhor. Mas quando houve um não consegue lidar e vai fazer de tudo para tentar conseguir. E o que você está disposto a fazer para conseguir o que você quer? Vender sua alma ao diabo? Deixar Deus de lado? Entrar no meio da escuridão para ver se o capeta dá aquilo que você almeja? E aí? Se nós não aprendemos a colocar limites em nós mesmos, fica complicado. Porque existem indícios de que certas coisas elas não vão dar certo. E não é uma questão de sorte ou azar. Porque as coisas que não têm o Senhor não dão certo. E é impossível você estar tomado pelo Espírito Santo e Jesus não poder ser visto no seu comportamento e nas suas palavras. Primeiro no comportamento, depois nas palavras. Você sabe por quê? Porque os falsos profetas, eles tinham as palavras de Deus, mas não tinham o comportamento dele. Primeiro a gente observa o comportamento e a gente enxerga Cristo. Depois a gente ouve as palavras e sabe que foi Cristo. Jesus precisa estar dentro das tuas prioridades. E antes de eu querer achar alguém, tem uma pessoa que ela está precisando ser encontrada. Sabe quem que é? É você mesmo. Porque o que eu mais vejo é gente perdida, querendo dar conselho e opinião sobre a vida dos outros. Se eu não conseguir encontrar o caminho para mim mesmo, como que eu posso encontrar o caminho para alguém? A palavra fala, é cego guiando cego. E aí? Como que vai ser? Você vai seguir a quem? Você vai buscar a quem? Nos momentos de angústia, você fala com quem? Com quem que você desabafa? Enquanto você não entender o que eu estou te dizendo e aceitar, porque enquanto você achar que tem um outro caminho, ou que tem um jeitinho, ou que tem um meio termo, cada vez mais você está andando rumo à escuridão. Por mais que dentro de você pareça, mas no final não vai ser. No começo, tudo é novidade, mas com o tempo, as coisas se mostram como elas são. Então, a primeira pessoa que nós precisamos
tratar com amor a quem? Nós mesmos. Depois nós vamos começar a analisar todas as outras coisas. Porque antes essas coisas não te incomodavam e hoje te incomodam, sabe por quê? Porque você deixou de fazer parte delas. Antes você nem lutava, você era um escravo do pecado, escravo da desobediência, um servo do diabo. Ninguém quer receber esse título. Mas se você não servia a Deus, você estava servindo a quem? O resultado da tua vida hoje, você é uma pessoa feliz ou uma pessoa triste? Uma pessoa que se orgulha ou uma pessoa que não sabe o que é da vida? Uma pessoa que tem vontade de viver ou uma pessoa que quer tirar a própria vida? Hoje, quando você está no teu trabalho, está no meio dos lugares, quando você entra no ambiente de alguma coisa, aquilo te incomoda ou não? Porque tem gente que está feliz em coisas que me incomodam. Tem gente que daria tudo para ir naquele lugar. E por eu não ir naquele lugar, eu sou o chato. Por eu não aceitar certas coisas, eu sou o excluído. Eu louvo ao Senhor por isso. Porque isso mostra uma coisa, que eu me posicionei. Que antes eu não levava em conta o que Jesus pensava e hoje eu penso. Ontem nós falamos sobre o temor. Vou dar um exemplo para você. Vamos imaginar que você saiu com alguém que não deveria estar saindo. Tá? Você foi lá, pagou um encontro casual com alguém e sem querer, você estava muito louco e ninguém sabe que você faz essas coisas, você pegou e postou a foto na internet sem querer. E aí você foi lá e apagou. E naquilo ficou na tua cabeça. Por quê? Porque as pessoas iriam descobrir quem era você e o que você tinha feito. Aí você se arrependeu. Nossa, naquele momento você orou para Deus e pediu: Jesus, por favor, não deixe que isso aconteça, eu vou mudar e não sei o que. Enquanto era Deus que sabia o que você estava fazendo, isso não era problema. Agora, porque uma pessoa sabe, vai mudar a opinião sobre você, aí é um problema. Isso é o temor. É quando, ao invés de me preocupar com o que as pessoas estão pensando, eu me preocupo com o que Deus pensa, com a mesma dor de barriga, com a mesma preocupação e com a mesma serenidade. Todo mundo já passou numa situação dessa, onde ficou exposto, onde a máscara ia ser retirada e caída. O problema é quando a gente passa por essas coisas e tudo volta ao normal, porque Deus, ele tem misericórdia de nós. E ele acredita em nós. Quando a gente diz que vai mudar, ele acredita. Ele já não fica, já errou tantas vezes, eu acho que não vai mudar não. Ele acredita. Porque se você permitir que ele estivesse junto com você, ele vai fazer acontecer. O problema é que a gente larga ele e volta de novo nos mesmos lugares, nos mesmos caminhos. Às vezes as coisas acontecem para que nós possamos aprender. E aqui eu vou te ensinar algumas coisas hoje. Não a julgar as pessoas, nem a condenar, mas a você entender, quando você está se convertendo, o que vai acontecer dentro de você. 2 Coríntios 6, versículo 14 a 16. A palavra do Senhor, ela diz assim: não se juntem com descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus já disse: eu vou morar e viver com eles, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Então Paulo, nessa carta aos Coríntios, ele está dizendo o óbvio. O óbvio que às vezes a gente não quer aceitar ou entender. Que essa questão de sorte e azar, ela não existe. O que existe são dois lados. E se você não está contrário ao lado errado, você faz parte dele. Não existe jeitinho, não existe meio termo, não existe relevar, não existe circunstância, não existe nada. É sim, sim, não, não. É certo, não é certo, não é certo. Tá na palavra, é, não tá, não é. E é só isso. Passou disso é interpretação. E quem interpreta é o diabo. E ele sempre interpreta para fazer você obedecer ele. E quando você obedece ele, você desobedece a Deus. Desobedecer a Deus é pecado. Não se juntem com descrentes para trabalhar com eles. Ah, mas onde eu vou trabalhar?
Aí você já assume o pressuposto que todas as pessoas são ruins. Eu não sei onde você vai trabalhar. Eu sei que se você trabalhar num lugar onde Deus não participa, você não vai conseguir ficar naquele lugar. É sobre isso que eu estou dizendo. Eu não conseguiria trabalhar num lugar onde as pessoas me obrigariam a fazer algo errado. Onde obrigariam a fazer algo que eu não sinto que eu devo fazer. Eu não conseguiria trabalhar num lugar onde as pessoas são corruptas, onde as pessoas roubam, onde elas enganam, onde elas maltratam. Eu não consigo. Não consigo ficar nem em certos ambientes. Porque quando você começa a ter um pingo de discernimento espiritual e começa a sentir que existe um Deus que te ama, que existe paz, que existe amor, que existe felicidade, que existe alegria, que existe esperança, você consegue entrar dentro de um lugar e falar, aqui não me faz bem. Esse lugar está muito carregado. Nós sentimos, com certeza. Porque quando nós entramos aonde não agrada a Deus, o Espírito Santo sai e só fica o que nós éramos antigamente. Um corpo sem alma. Uma vida sem propósito. Então Deus está fazendo algumas perguntas. Não se juntem. Talvez quando você começou, você nem entendia. Você estava do outro lado ainda. Você não tinha se posicionado, nem sabia que tinha Deus, nem tinha lido a palavra, não tinha nada. E assim nós começamos, como nós falamos, em querer começar as coisas antes do tempo. Já quer sair ganhando, já sai loucão. E aí? Às vezes vai ficar a consequência. Isso quer dizer que você não vai arrumar outra pessoa, não vai arrumar outro trabalho, não vai arrumar nada? Não. Quer dizer que hoje, espiritualmente, você está percebendo coisas que você não percebia. Eu não estou pedindo para você tomar uma atitude. Eu estou dizendo, olha a razão do que você está sentindo. Pois, como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como? Como que o certo e o errado pode? Eu gosto, eu leio a palavra, escuto o devocional, mas no final de semana eu gosto de uma cocaininha, sabe? Uma coquinha. Mas é só de final de semana, antes era todo dia. E aí? Não, eu ando, dia de semana eu fico de boa em casa, não sei o que, final de semana... mas é meus amigos, desde velho. E os seus amigos, eles vão pro céu ou vão pro inferno? Os teus amigos despertam o melhor ou o pior teu? Se um dia você disser a verdade pros teus amigos, eles vão continuar sendo teus amigos ou eles vão te abandonar? Porque as nossas relações são assim. O nosso amor, aquilo que a gente define como amor. Diz algo que desagrada, faz o que não quer, fala não, só fala não. Nem o teu filho, quando você fala não, aceita. Que autoridade você tem sobre qualquer coisa. Nos dias de hoje nós não temos escolhas. Você sabe por quê? Você quer saber se o diabo está em você? Se você não sabe aceitar não como resposta. Se você receber um não de alguma coisa e aquilo te chatear, te magoar, ou você querer provar, ou querer dar o jeitinho, e é sempre isso, você está tomado pelo diabo. Porque o não de Deus não machuca. O não de Deus, ele direciona. Senhor, era por aqui? Não, é por aqui. O não quer dizer não. Ele está dizendo, é para lá. É para lá. Eu estou certo? Não, é por aqui. É correção. Não é parar de viver, não é não poder fazer nada, não é desculpa, não é nada. Quem sempre fica achando que precisa aproveitar as oportunidades, tá cada dia dando um passo a rumo do inferno. E não adianta querer achar, você pode achar o que você quiser. Você vai pagar tudo aquilo que você fizer. Você vai colher tudo aquilo que você plantou. Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como? Mas é meu marido, é minha mulher, é meu filho, é meu isso, é meu aquilo, é meu, teu meu, é isso. E aí, como que pode viver junto? Como que quer que não briga dentro de uma casa? Como que é que não tem desentendimento? Vai ter. Você me desculpa, vai ter, e não tem diálogo que muda o diabo. Você pode sentar e conversar com o diabo, ele vai prometer milhões de coisas para te enganar, e a próxima vez ele vem e destrói mais. E quando ele não aceita, ele vai lá e te arrebenta na pancada. Ou ele faz tortura psicológica, ou se vitimiza, ou vai falar isso, vai falar aquilo, vai chorar, vai berrar, vai gritar, é toda manifestação. Você está vendo mansidão nesse comportamento? Porque esse é o comportamento de Jesus, é mansidão. Jesus, ele vai chegar num acordo, conversando de uma forma natural entre os dois. Se é um casal que ambos têm Deus, podem não concordar?
Com certeza, ninguém é obrigado a concordar com tudo, com todo mundo. Mas eles conseguem conversar e entender sem se vitimizar, sem mimimi. Lembra sempre, o não de Deus é direcionamento. É direcionamento. Então, às vezes, certas coisas elas levam mais tempo para acontecer. Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? Como eu posso acreditar em Jesus e a pessoa acreditar em outra coisa? Como que funciona isso? Como que vai dar certo essa relação? Não vai estar de acordo. Você está olhando que são todas situações contrárias, o certo e o errado, Cristo e o diabo, luz e escuridão. Ah, mas eu... Sei nada. A maior parte das pessoas vai viver essa vida inteira em penúria, em sofrimento, em dor, em desilusão, e achando. Não é à toa que as pessoas bebem descontroladamente, que elas tentam mostrar nas redes sociais que elas são uma coisa que nem existe. Me mostra aquela felicidade sem Deus que eu não acredito. Me mostra a tua foto sem filtro para ver se você é desse jeito. Cara, as pessoas se chegaram num ridículo que elas mesmas não conseguem ver que elas estão passando do ponto e exagerando. Na mentira! O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Você é cristão? Você crê em Jesus Cristo? Você tem lido a palavra? Você está se convertendo? Você não tem nada a ver. Se você tem os hábitos que você tinha antigamente, que você não acreditava em Cristo, tem alguma coisa errada. Porque no passado nós não éramos meia escuridão e meia luz, e hoje nós completamos. Tudo que a gente fazia é errado, e tudo que aqueles que não se arrependeram fazem é errado. Então nós não temos nada a ver. E se a tua vida ainda se mistura com isso, você precisa se arrepender, porque vai chegar um tempo que não vai ter mais tempo, que aí não adianta se desesperar, não adianta orar, não adianta prometer, não adianta fazer nada. Poxa, quantas oportunidades você já não teve e continua brincando das mesmas coisas? Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? E que relação pode ter entre Deus e as imagens? Idolatria, você idolatrar alguma coisa. Que relação pode ter entre Deus e você colocar o amor como sendo uma pessoa? Seja lá quem for. Seja lá a circunstância que você achar que você pode fazer isso. Deus está fazendo perguntas. Então os nossos relacionamentos é uma questão de sorte ou azar? Ou uma questão de ter Deus e não ter Deus? O diabo, ele não dá, ele empresta. E quando ele pega de volta, ele pega tudo. O diabo é o tigrinho. Você sempre acha que está ganhando. Quando vê o tigrinho, levou tudo. O diabo é o agiota. Pegou o dinheiro, mas você não vai conseguir pagar. O diabo é o banco. Você já usou, ficou devendo pro banco? Paga o mínimo do cartão, aquilo é o diabo. Ele pega aos poucos, é sorrateiro. Quando você vê, você já não tem mais nada. Nem dormindo à noite tá mais tão preocupado. Vê que tudo aquilo que é o diabo é o que traz consequências negativas para nossa vida. Tudo aquilo que é Deus é o que traz de positivo. Você quer ficar de que lado? Agora, tem jeito de você ter atitudes positivas e negativas? Você vai pegar a bênção de Deus e jogar pelo ralo toda vez. E vai chegar um tempo que nós vamos ter que nos posicionar mais uma vez. Olha, eu não quero mais estar em comunhão com o diabo, eu não quero mais ficar nesse lugar, eu não quero. Só que antes isso não era nenhuma possibilidade, hoje já é algo real. Hoje isso te incomoda a tal ponto de você sentir que você, olha, não quero mais estar aqui. Pois nós somos o templo dos Deus vivos, como o próprio Deus disse, eu vou morar e viver com eles. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Deus está vivendo conosco, é por isso que está incomodando. É por isso que você tem evangelizado, é por isso que você tem pensado em Deus, por isso que você tem pensado no reino, por isso que não dói mais, por isso que a tua vida mudou, por isso que você tem sentido paz, porque nós moramos com Deus e nós estamos com eles. Até o momento que você quiser estar, porque é o momento que você começa a insistir e colocar desculpa para não obedecer Deus, aí acabou. Lá em Mateus 6, versículo 32 a 34, a palavra ela diz assim: pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã,
pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Quem disse essas palavras? Jesus, no Evangelho de Mateus. E ele está falando sobre algumas coisas, pois os pagãos, quem são os pagãos? São aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que não levam em consideração quem é Jesus, o que Jesus faz, que não levam em consideração a Bíblia, não levam em consideração nada. Porque eu saber o nome de Jesus, mas não considerar o que ele faz, não me adianta nada. É exatamente o exemplo do temor. É a pessoa que faz o que quer e lembra de Deus quando as consequências vão vir dos seus próprios atos. Aí Deus existe. Porque ele teme mais a opinião das pessoas do que propriamente o seu próprio comportamento. E que coisas são essas que eles estão sempre procurando? O que comer e o que vestir. Aquilo que é básico. Então qual é a mentalidade das pessoas descrentes? Procurar o básico. Ser bem-sucedido, ter família, ter isso, ter aquilo, tudo que é básico. Tudo aquilo que é básico. Eles só procuram essas coisas. Não procuram nada que é espiritual, só procuram coisas materiais. Você acha que Deus, quando Ele nos fez, Ele não sabia que nós teríamos necessidades? Você acha que quando você adquire um cachorro, você não sabe que o teu cachorro ele vai precisar de ração, ele vai precisar de água, ele tem que ter um lugar para ele morrer não, para viver, para um lugar para ele comer. Esse cachorro ele vai soltar pelo, ele vai sujar a casa, ele vai fazer fezes, ele vai precisar de cuidado. Quando você adquiriu o cachorro, tudo isso você sabe. Deus, quando Ele nos fez, Ele sabe todas as nossas necessidades. Então eu deveria estar preocupado com essas coisas? Não. Então o que Deus está me dizendo? Olha, eu sei o que é preciso para você. Eu sei quais são as suas necessidades. Agora eu não sei se você sabe quais são as suas necessidades. Porque quando eu te fiz, eu não fiz para você se preocupar com isso. Eu fiz para você se preocupar com outras coisas. E quais coisas Deus está dizendo que eu devo me preocupar? Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Qual é a nossa prioridade na vida? É buscar Deus. Não é buscar pessoa, não é buscar relacionamento, não é buscar o que é necessário, não é buscar nada. Por Deus estar na nossa vida, Ele vai dar o que é necessário. A mulher sábia edifica a casa e a tola destrói. Adianta ter um relacionamento sem Deus? Não adianta. Adianta eu buscar os meus interesses sem Deus? Não adianta. Porque você vai se tornar escravo do lugar, vai viver sofrendo, vai viver em desilusão, você vai viver de uma forma que não te agrada. E a questão é que talvez hoje você seja novo, mas amanhã você vai ser velho. E essa vida inteira ela vai ter uma consequência. Sempre tem a consequência, sempre. Se a gente acha que está se dando bem agora porque a gente está recebendo as coisas que a gente quer, se isso não vier de Deus, vai vir o mínimo do cartão para você pagar, hein? Você sabe que as contas são impagáveis. Hoje talvez tenha alguém que te ajude. Vai chegar um tempo que não vai ter mais. Vai chegar um tempo que não vai ter mais. Então, quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar e a vontade de Deus, se eu faço a vontade de Deus, eu não faço a minha vontade, vontade de Deus, obediência, desobediência é pecado, então eu estou limpo. Então eu estou fazendo aquilo que Jesus quer, porque eu sou o templo de Deus e Deus está vivendo comigo. Eu não estou buscando os meus interesses, mas os interesses de Deus. Deus conhece as minhas necessidades, Deus é bom e Ele é o meu pastor. E nada me faltará. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Eu tinha que estar preocupado com as coisas? Não. Onde eu tenho que gastar a minha energia? No céu, no Senhor, buscando a Deus. Eu tenho que buscar a Deus. Se eu tiver que fazer alguma coisa hoje, é buscar a Deus. Por que a gente fala? Leia a palavra de Deus, porque isso é buscar a Deus. É você buscar a Deus para poder obedecer. É você buscar a Deus para você poder se reconhecer. Você acha que o descrente ele se reconhece como descrente? Você acha que o diabo fala que ele é o diabo? E o diabo é bom, né? Eu sou bom. Você acha que o mal se reconhece mal?
Você acha que se você falar que o mal é mal, ele vai falar, então eu não vou ser mais mal. Ou ele é mal pelo conjunto de comportamentos que ele tem e ele acha normal aquilo que ele faz e acha que tem o direito. Porque se eu não me arrependo pelas coisas que eu faço, tem alguma coisa errada nas coisas que eu faço. Porque nós, enquanto cristãos, sempre vem o arrependimento dentro do nosso coração. A gente sempre quer lidar pelo lado do amor, pelas coisas que Jesus nos ensina. É sempre desse jeito. É sempre colocando os interesses de Deus. Para cada dia basta as suas próprias dificuldades. Para cada dia basta o seu próprio mal. Todo dia vai ter uma dificuldade, vai ter mal? Sim. Que se torna possível de se passar com Deus e impossível de passar sem Ele. Então, se você não está aguentando mais a tua vida, o fardo e as coisas que acontecem, é porque você está vivendo isso sem Deus. Porque Deus, Ele nos ajuda em todas as nossas dificuldades. Espero que isso deixe muito bem claro para você que em tudo nessa vida existe dois lados. Que sempre a outra pessoa que está na tua frente, ou ela vai estar com Deus, ou ela está com o diabo. Por mais que ela digam coisas que você quer ouvir, se não tiver Jesus, desconfia, que vai dar problema. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor, Ele possa ter o primeiro lugar no seu coração, que você possa entregar suas preocupações para o Senhor, que você possa reconhecer que existe um mundo espiritual e que você está começando a tomar um lado. Louvado seja o nosso Senhor por isso, que antes você nem lado tinha. Então começa a tomar decisões na prática. Eu não vou mais, Jesus me ajuda, eu não quero mais. Quando a gente é a parte mais fraca, ao invés de confrontar, a gente sai de cena. A gente evita ser lembrado. Começa a faxinar tuas redes sociais. Se você acha que ela não está servindo bem, para de seguir certas pessoas, para de seguir certas coisas, para de fazer certas coisas, para de conversar, sai de grupo, sai de coisa. Tudo aquilo que desperta o pior de você, tudo aquilo que te leva a perder o controle e a magoar a Deus, sai de perto. Porque hoje ainda você está podendo fazer isso. Amanhã pode ser outra coisa. E aí não vai resolver dando um jeitinho. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.